sobre a alma da minha especialidade, que é endocrinologia. E a alma da minha especialidade são os hormônios. Que os hormônios são a nossa alma física, biológica, metabólica. Toda a engrenagem que ocorre com o ser humano, todas as funções são coordenadas pelo sistema endócrino, hormonal e pelo sistema nervoso através dos neurotransmissores cerebrais. Toda a engrenagem que ocorre com o ser humano, todas as funções são coordenadas pelo sistema endócrino, hormonal e pelo sistema nervoso através dos neurotransmissores cerebrais. Esses dois juntos conectam o nosso corpo ao mundo e conectam uma célula à outra, conectam um órgão ao outro. O que o hormônio é? O hormônio é uma proteína formada por vários aminoácidos que nada mais é do que um mensageiro. Esse mensageiro pode ser produzido por glândulas ou mesmo por células, órgãos, porque a gente tem aquela ideia de que só as glândulas produzem hormônios. Não. Claro, os principais produtores, glândula hipófise, glândula tireoide, glândulas suprarrenais, testículos, ovários, mas também o trato gastrointestinal é um dos maiores produtores de hormônio no corpo do ser humano. Assim também como o cérebro produz no hipotálamo hormônios que controlam todo o nosso organismo. O hormônio, como eu disse, ele é uma proteína e ele é um mensageiro. Ele nada mais é do que um mensageiro. Ele é produzido, então, por uma célula, por um órgão, por uma glândula, e ele é transportado pela corrente sanguínea até o alvo dele. Quando ele chega no alvo, que é uma célula, que pode ser de um tecido, de um músculo, etc., ele deflagra uma reação genômica, que é aquilo que o mensageiro, o hormônio, está transmitindo a partir do ponto inicial. Ficou complicado? Vou explicar. Suponhamos que eu esteja em contato com meu irmão, eu estou morando aqui no Brasil, meu irmão está morando nos Estados Unidos, e eu estou dizendo para ele que ele deve pegar o dinheiro que ele ganhou lá e depositar ou fazer alguma ação com esse dinheiro em alguma bolsa de valores, tá? Então, eu sou a glândula que está produzindo a mensagem, falando com ele o que ele deve fazer com o dinheiro. O hormônio nada mais é que o mensageiro, que pode ser o e-mail, pode ser uma caixa postal, pode ser um WhatsApp, pode ser mesmo o correio. Esse é o hormônio, é o mensageiro. E o meu irmão que está lá, que vai fazer a ação de depositar o dinheiro ou de aplicar o dinheiro, é a célula-alvo que vai fazer a reação genômica que eu, Rodrigo, mandei meu irmão fazer. Eu vou chamar a atenção sobre o hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento, ele é estimulado pelo hipotálamo. O hipotálamo produz um hormônio chamado GHRH, hormônio liberador de hormônio de crescimento, que vai na hipófise e estimula a produção do hormônio de crescimento. Esse por si vai no fígado principalmente, mas também em outros locais, e estimula a produção de IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina. O GH e o IGF-1 são responsáveis pelas ações genômicas, as ações do GH. Ao contrário do que se pensa, realmente o hormônio de crescimento ele é utilizado para o crescimento longitudinal, mas não só para isso. Ou seja, o que eu estou dizendo ao contrário do que se pensa é que o GH, depois que a cartilagem de crescimento fecha e o indivíduo para de crescer, ele continua a ser produzido pelo resto da vida, na qual ele tem várias ações, dentre elas hipertrofia muscular, manutenção da massa óssea, lipólise, que é quebra de gordura, hidratação celular.
Ou seja, ele promove a hidratação da célula. Por isso, ele pode ter uma ação rejuvenescedora, boa para cabelo, pele, unhas e boa para composição corporal. Quando ele é boa para composição corporal, indiretamente ele passa a ser bom para evitar a gordura visceral e as doenças relacionadas a essa gordura visceral, como diabetes, obesidade, doenças cardíacas, etc. Bom, então, quais são as indicações formais do uso de hormônio de crescimento? Naquelas pessoas, sejam crianças com deficiência de hormônio de crescimento para crescerem, e os adultos que também tiverem deficiência de GH, seja porque já eram antes na infância, seja porque adquiriram por algum problema hipofisário, alguma cirurgia, algum acidente, adquiriram na vida adulta, também tem indicação de receberem hormônio de crescimento, porque ele tem uma série de ações positivas no organismo. Como ele aumenta a massa muscular, diminui gordura, provoca hidratação e rejuvenescimento, ele tem sido usado off-label com o objetivo de melhor estética, de rejuvenescimento e etc. Tem as suas indicações, mas também não é uma medicação isenta de efeitos colaterais. Quando usado em doses muito elevadas, pode provocar parestesias e dormência nos braços, principalmente nos punhos e nas mãos. Pode provocar um aumento das extremidades, nariz, crânio, pode abrir os dentes centrais. Você pode ter hipertrofias de órgãos quando usado em doses muito cavalares, como coração, fígado, etc. E o hormônio de crescimento, como ele estimula um fator de crescimento, o IGF-1, ele poderia ser implicado na formação de tumores. Tá? Então, isso está sendo estudado a longo tempo, por longo prazo. Parece que ele está sendo inocentado na maioria dos casos, mas é lembrar que é um fator de crescimento e isso deve ser levado em conta. Eu acredito, na minha experiência, que ele não provoca o aparecimento de um tumor. Mas alguém que já tenha um tumor, se ele pode acelerar o crescimento, isso teoricamente é possível e precisa ser acompanhado e se pesar pós e contras na hora do uso do hormônio de crescimento. Vamos falar da testosterona. A testosterona tem como matéria-prima para sua formação o colesterol. O colesterol ele vai chegar no córtex da glândula suprarrenal, no testículo, nos ovários, sofrer a ação enzimática de várias enzimas diferentes, até a formação final da testosterona. Por isso, a gente fica com medo do colesterol. O colesterol não é só bandido, não. O colesterol também tem as suas ações primordiais no corpo. A testosterona, ela começa a ser produzida na infância. Ela sofre a ação de uma enzima chamada 5-alfa-redutase e vira de hidrotestosterona, que ela vai ser capaz de masculinizar as genitálias do sexo masculino. E mais para frente, essa dihidrotestosterona vai ajudar levemente na parte de libido e vai aumentar os pelos corporais. Infelizmente é ela a causadora da calvície androgenética, principalmente masculina, mas que também pode ocorrer na mulher. A testosterona, ela tem um pico aí de começar a explodir na puberdade, vai até mais ou menos mantendo-se alta e depois estável até 35 anos de idade, depois ela começa a cair paulatinamente, o que a pessoa chama de andropausa, que é um nome inadequado, porque não é a pausa, ao contrário da mulher que tem a menopausa, que para os hormônios femininos abruptamente, no homem não, isso é paulatino de 35 anos até o final da vida. A testosterona implicada em câncer da próstata, ela está bem inocentada atualmente. Então, ela como uma terapia de reposição de testosterona é totalmente indicada. A partir do momento que o homem começa a ter uma queda na produção de testosterona, isso indica uma sarcopenia, diminuição da massa muscular, diminuição da massa óssea, implica em depressão, diminuição do desejo sexual, diminuição da potência sexual, diminuição da ereção.
E implica em distúrbios psicológicos, depressão, menos-valia, dificuldade de conduzir a vida em geral. Então, a reposição de testosterona, quando bem indicada e bem conduzida, ela é sensacional. E lembrando que ela tem ação não só nesses sinais que eu disse da andropausa, como ela também tem uma grande ação em termos de estéticos, diminuição da gordura corporal, aumento da massa muscular. Na mulher, inclusive, não só do ponto de vista estético, também do ponto de vista de todos que eu falei, psicológicos, do ponto de vista de libido, de desejo sexual, do ponto de vista de disposição do dia a dia, é essencial também. A reposição de testosterona na mulher, a partir do período, principalmente aquele período do climatério, que é um pouco antes, durante e pós-menopausa, eu indico em muitas das mulheres. Claro que cada caso é um caso, cada indivíduo deve ser avaliado de forma discriminada, de forma individual, para que seja feita a terapia adequada. Mas quem tem que fazer isso é o endocrinologista. Estou cansado de ver pessoas aproveitando o fato de serem médicos ou estarem na área da medicina, ou área médica, ou área biológica, etc., dando orelhada e fazendo uma porção de barbeiragem. Se liga no profissional correto. Vamos falar sobre os derivados sintéticos da testosterona. Dentre eles, estanazolol, oxandrolona, trembolona, oximetalona, metenolona, etc. Por que etc? Porque a testosterona são a função de anéis ligados um ao outro através de canais de carbono. E quando você mexe numa molécula da testosterona, seja de carbono, seja hidroxilo, seja o que for, você transforma essa testosterona em um outro hormônio. O objetivo do ser humano fazer isso foi aumentar os objetivos positivos da testosterona, os seus efeitos anabólicos, tais como hipertrofia, queima de gordura, aumento do desejo sexual, e diminuir os efeitos androgênicos, que seriam aqueles efeitos maléficos, tais como masculinização excessiva, agressividade, hepatotoxicidade, etc. Infelizmente, quando o homem mexeu na molécula de testosterona, à medida que ele aumentou o seu efeito anabólico e objetivando diminuir o efeito androgênico, ou seja, uma medicação ideal com mais efeito anabólico e menos efeito colateral, ele não conseguiu. Geralmente as medicações, à medida que ele conseguia aumentar o efeito anabólico, consequentemente aumentava o efeito androgênico e vice-versa. Quando se diminui o efeito colateral, o efeito androgênico acaba diminuindo a potência anabólica da medicação também. O que eu vejo de mais problemático com essas substâncias? É o seguinte: além de ter que ser sempre acompanhado por um profissional de saúde, e eu volto a frisar, quando eu falo profissional de saúde, eu falo endocrinologista. Eu volto a frisar que estão vários médicos dando orelhada nessa área e fazendo uma porção de barbeiragens. O perigo dessa substância é que, principalmente, é claro que todo remédio traz consigo efeitos colaterais e medicações têm que ser metabolizadas no fígado, então tem que se cuidar do fígado. As medicações têm outros efeitos colaterais. O que eu vejo de principal em relação aos derivados da testosterona, porque existe um eixo. O hipotálamo produz LH, RH, hormônio liberador de gonadotrofinas, que vai na hipófise estimular a produção de gonadotrofinas, que é o FSH e o LH, e o FSH e o LH vai no testículo ou nos ovários estimular a produção de testosterona ou outros hormônios, no caso da mulher, inclusive a testosterona também. E isso tem um feedback. A partir do momento que você tem uma produção elevada de testosterona, o hipotálamo e a hipófise param de produzir o FSH e LH para diminuir a produção de testosterona.
E o que acontece? Quando o indivíduo toma esses derivados sintéticos de testosterona, o próprio organismo enxerga, ele não tem capacidade de discriminar. Ele enxerga aquele hormônio como se fosse a testosterona e para de estimular a produção de testosterona. Podendo então vir como efeito colateral uma atrofia testicular, uma diminuição da produção de testosterona endógena e, consequentemente, diminuição do libido, diminuição da potência, uma diminuição do volume testicular, da produção de espermatozoides e uma infertilidade. E lembrando que o hormônio, seja ele derivado de testosterona ou a própria testosterona, pode sofrer aromatização através da enzima aromatase e formar uma quantidade excessiva de hormônio feminino. Então, as medicações, seja testosterona, seja os seus derivados, têm suas indicações específicas, tem algumas vezes indicações, não a testosterona, que tem as suas indicações específicas, as outras têm suas indicações off-label, mas tem que se tomar muito cuidado, não é para qualquer um e não deve ser receitado por qualquer um. Estou vendo até nutricionistas usando outros médicos como testa de ferro e prescrevendo esses tipos de hormônios. Espera aí, gente, cada macaco no seu galho. Fazer sempre a coisa certa, bem orientada, pelo médico correto, que vai te indicar quais são as indicações, contraindicações. Não caia em armadilhas. No 5º episódio sobre hormônios, vamos falar da insulina. A insulina tem dois lados da moeda muito interessantes. É claro que quando a gente fala dois lados da moeda, que ou seja, ela tem a parte boa e a parte ruim, isso é o ser humano faz com que ela tenha essas duas partes, né? Porque se o ser humano vivesse conforme Deus colocou ele na Terra para viver, insulina é só positividade. A insulina é o hormônio mais anabólico que existe no corpo, tá? A insulina ela é responsável por pegar a glicose, o açúcar, na corrente sanguínea e jogar para dentro da célula. Daí, esse açúcar, junto com a água, vai entrar dentro da mitocôndria, no ciclo de Krebs, e formar ATP, que é a nossa molécula de energia para viver. Então, a insulina todo hormônio é essencial, a insulina está no topo da lista dos hormônios essenciais. É um hormônio, é uma proteína, tá? Até a sintetização da insulina, todos aqueles indivíduos que eram diagnosticados com diabetes tipo 1 eram fadados a morrer em no máximo 2 anos. Não existia tratamento. E aí, essa insulina foi isolada de um cachorro, sintetizada, e revolucionou a medicina. A partir de então, uma doença que era fatal, muito mais fatal que qualquer outra que você pensar, era um tipo de diagnóstico de um câncer agressivo. A pessoa estava fadada a morrer. Depois disso, os indivíduos diabéticos tipo 1 passaram a viver, não normalmente, mas quase normalmente, através tem alguns pormenores que eles precisam levar um pouco diferente, mas vida normal. Porém, do outro lado da moeda, o ser humano, com a Revolução Agrícola há 10 mil anos atrás, com a Revolução Industrial, com a modernização, etc., começou a fazer uma ingestão absurda de carboidratos. E aí, para metabolizar tanto carboidrato, o organismo começou a produzir uma quantidade excessiva de insulina. Essa quantidade excessiva de insulina provoca hipertrofia. Não é só muscular, não. Nas células de gordura. Você engorda. E quando você engorda,
a insulina passa a ter uma dificuldade de jogar esse açúcar para dentro da célula. Como o organismo não pode ficar diabético, o que acontece? Isso que chama dificuldade para jogar para dentro da célula, chama resistência à insulina, que vem com a obesidade. Como o indivíduo não pode ficar diabético, ele passa a produzir uma quantidade absurda de insulina para manter o indivíduo euglicêmico, ou seja, com níveis normais de açúcar no sangue. O nosso organismo faz o possível e o impossível para manter os níveis normais de glicose na corrente sanguínea, antes de virar um diabético tipo 2. E esses níveis, então, excessivos de insulina, que é o hormônio essencial à vida, passa a ser um grande bandido. Por quê? Ele provoca a síndrome plurimetabólica, que é a obesidade, diabetes, doenças coronárias e cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, aumento do ácido úrico, aumento do triglicerídeos. Então, é aquela história, Deus criou certinho. É o ser humano que avacalha tudo. Finalizando o 6º episódio sobre hormônios, eu vou chamar a atenção rapidamente de um derivado, vamos dizer assim, vou usar essa palavra para facilitar, chamado SARMs. A sigla significa moduladores seletivos do receptor de andrógenos. O que é isso? Como eu falei anteriormente, a testosterona e seus derivados têm efeitos positivos anabólicos e efeitos negativos androgênicos, que pode provocar infertilidade, impotência, queda de cabelo, agressividade, aumento da próstata. Não é câncer de próstata, é aumento da próstata, dentre outros problemas. Com isso, o ser humano, o homem, o médico, o pesquisador, tentando solucionar isso, fez um modulador seletivo, ou seja, uma substância que tivesse as ações positivas da testosterona e seus derivados, com menos efeitos colaterais, com menos efeitos androgênicos. Então, eles mexeram na molécula e fizeram SARMs, moduladores seletivos dos receptores androgênicos. Seria o seguinte, a testosterona, você tem um andar, por exemplo, a testosterona é capaz de ir lá e abrir a porta, uma tipo chave fechadura, abrir a porta para hipertrofia, abrir a porta da quebra de gordura, mas também abre a porta da agressividade, a porta da queda de cabelo, a porta da atrofia testicular. Então, o objetivo do SARMs foi uma medicação que abrisse a porta da hipertrofia, da queima de gordura, do aumento do libido, sem abrir a porta do aumento da próstata, da queda de cabelo, da agressividade. Tá? O grande problema que eu tenho visto com esses SARMs é que ele também inibe o eixo. O que acontece? Se você tomar em doses pequenininhas, ele tem aquele efeito que o ser humano tentou adquirir com ele, que é efeito positivo sobre o que é positivo e diminuir os efeitos colaterais. Mas os efeitos com doses pequenas não dão o efeito anabólico que o ser humano quer. Aí eles começam a apelar e começam a dar doses altíssimas daquilo que era para ser usado em doses menores e ter menos efeitos colaterais. Quando aumenta a dose para aumentar o efeito anabólico, você acaba tendo os efeitos colaterais da testosterona também, que é inibir o eixo, diminuir a atrofia testicular, infertilidade, agressividade, dentre outras coisas. Então, esse SARMs é ainda uma prescrição off-label, que também está sendo usada de orelhada, comprando-se medicações através de internet, através da indicação do professor de educação física, do nutricionista, do colega, etc. E pode saber uma coisa, meu amigo, se você usar os SARMs da forma errada, vai dar desculpa o palavrão, tanta merda, quanto se você usar de forma errada testosterona ou hormônios outros. Se liga.